Olá, eu sou o Júlio Chartoni, sou analista CNPI, mentor TBZone e neste vídeo nós vamos falar sobre alguns critérios de Price Action para ser utilizado com as ferramentas TBZone. Nós vamos falar sobre alguns padrões de candles que são bastante eficientes com as ferramentas TBZone e como você utilizá-los. Quero te convidar para você se inscrever no canal, ative o sininho, assim toda vez que a TBZone lançar um novo vídeo, seja motivacional ou sobre análise técnica, você será avisado. Comente sobre o que você achou e o que você gostaria que nós falássemos aqui nos próximos vídeos para você. Compartilhe, vamos fazer esses vídeos da TBZone chegarem mais longe e mostrar para as pessoas que de fato é possível sim ganhar dinheiro com o Day Trade, principalmente seguindo as ferramentas TBZone. Bora lá pro vídeo? Bom, primeira coisa que eu quero te mostrar é que hoje, no dia de hoje, você sabe que o indicador TBZone, quando ele plota um candle vermelho, ele sugere uma venda. Quando ele plota um candle verde, ele sugere uma compra. E hoje estou gravando este vídeo, é dia 26 de setembro e às 10h35 da manhã ele marcou um candle TBZone em gráfico de 5 minutos, onde a venda foi acionada. E perceba que ele permaneceu na ponta vendedora até o final do pregão. Sensacional as ferramentas TBZone, né? Claro que conforme o seu gerenciamento de risco, você encerra as operações aonde você achar pertinente e que esteja de acordo com o seu perfil operacional. Mas vamos falar sobre alguns padrões de candles. Bom, eu vou desenhar aqui para vocês alguns padrões de candles que eu conheço e que eu utilizo bastante. O primeiro, acho que todo mundo conhece, este carinha aqui, ó. Ele é um candle martelo. Se é um candle deste padrão que surge em região de fundo, ele se chama martelo. Se é um candle deste padrão, deste desenho, que surge em região de topo, ele se chama enforcado. Não se preocupe com o nome, se preocupe apenas com o formato dos candles e o que eles representam nas regiões. Um outro candle que você também conhece é um candle que é um martelo invertido. Deixa eu fazer essa linha mais grossa, fica mais fácil para você visualizar. Este candle aqui, ele é um candle martelo invertido. O martelo invertido ele aparece em região de fundo. Porém, se esse mesmo desenho surgir em região de topo, ele se chama estrela cadente. Mais uma vez, venho te falar para não se preocupar com os nomes e sim com a movimentação. Agora eu vou te falar sobre um padrão de dois candles. Imagine que eu acho que você também conhece este padrão. Você conhece esse padrãozinho aqui, ó? Ele é um padrão chamado Arami ou mulher grávida. E da mesma forma, em região de fundo ou em região de topo, o nome é o mesmo. Quando ele surge em região de topo, ele é um arame de baixa. Quando ele surge em região de fundo, ele é um arame de alta. E tem mais um padrão que eu gosto muito de utilizar e é muito assertivo com as ferramentas TBZone, que é este outro padrão aqui, que é o famoso engolfo. O engolfo nada mais é do que um candle que engole o candle anterior. Ele tem uma máxima maior que a máxima do candle anterior e uma mínima menor que uma mínima do candle anterior. Um engolfo em região de topo, ele chama engolfo de baixa, porque ele sugere uma movimentação, uma correção do movimento de alta para baixa. O engolfo em região de fundo, ele chama engolfo de alta, porque ele sugere uma reversão de baixa para alta, tá bom? E são esses os três padrões que eu vou mostrar para você como utilizar com as ferramentas TBZone. Lá no nosso curso de análise técnica da TBZone, eu falo para vocês que qualquer padrão de reversão ele tem uma maior eficiência em regiões de topo ou de fundo, em regiões de resistência ou em regiões de suporte. E o que nós temos nas ferramentas TBZone que nos mostram possíveis regiões
de suporte ou possíveis regiões de resistência. Lines, pessoal, as famosas lines da TB Zone. Portanto, quando você ver uma line e você ver um padrão de qualquer um desses três tipos em região de line, você tem uma possibilidade de reversão do movimento. Lembre da teoria de Dow, que diz que uma tendência permanece numa tendência até que ocorra a reversão da mesma. Portanto, pessoal, olha, aqui nós temos duas lines na tela, tá? Então, nós temos aqui uma, deixa eu colocar uma seta, nós temos aqui uma line, tá? E se eu encontrar um padrão de reversão do movimento, eu posso acionar uma entrada. Então, desde que ele entrou no movimento, o preço vinha trabalhando de baixo para cima. Aí ele chegou aqui nesta região, ó, primeira região que ele chegou, ó. Primeira região que ele chegou. Opa, deixa eu fazer uma coisa melhorzinha. Tem um candle aqui que não é exatamente uma estrela cadente, mas ele está em região de topo, ele tem uma sombra grande e ele fez aqui uma mínima, uma pequena sombra. Se você entender que este cara aqui atende a sua necessidade de uma estrela cadente, você pode, na mínima, entrar vendido. Por quê, pessoal? Porque ele formou este padrão em região de resistência dado pela line. Tá bom? Olha, um outro padrão que deu na cara, mostrou pra gente na cara do gol. Temos um candle que também não é uma estrela cadente, mas é um candle TB Zone. Um candle TB Zone de venda. Está aqui, ó, pessoal. O que esse candle fez? Mínima menor que a mínima do candle anterior. Venda. Padrão de reversão. Aí, vamos ver se tem algum engolfo ou algum arame. Nós tivemos um engolfo aqui nesta região. Ó, engolfo não, perdão, um arame. Temos um candle, o candle seguinte, que representa o arame, onde ele está contido dentro do candle anterior. Só que olha, ele não está em região de alta, tá? Então, um arame na região de topo, em alta, representa um padrão baixista. Isso quer dizer que caso ele preço venha perder a mínima deste candle, é venda. Tá ok? Vamos dar uma olhadinha aqui um pouco mais para baixo se a gente encontra um arame, um engolfo, um martelo, alguma coisa parecida que nos mostre uma reversão. Olha, enquanto o preço está trabalhando acima da line, esta line ela é uma região de suporte. A partir do momento que o preço está trabalhando abaixo da line, esta line agora é uma região de resistência. E o que aconteceu neste candle? Temos aí um martelinho. Depende do padrão que você está olhando. Ele pode estar em região de topo ou pode estar em região de fundo. Te lembro que isso é muito subjetivo e vai da sua percepção. Mas para este movimento de onda 2, ó, para este movimento aqui de onda 2, este padrão representa uma estrela cadente. Por quê? Porque ele está em cima de uma line e a cotação estava abaixo da line, mostrando que ali, naquele momento, era uma resistência. Então se formou uma estrela cadente em cima de uma line e perdeu a mínima, é venda. Você percebe que qualquer padrão que se formar desses três candles em região de topo ou em região de fundo, você tem uma maior eficiência. Agora preste muita atenção. Se esses padrões surgirem em região de consolidação, você não faz nada. Você tende a não operar. Porque em região de consolidação, os critérios de reversão e de rompimento da análise técnica tendem a não ter a eficiência necessária. Uma outra situação que é muito interessante e você pode usar para facilitar o seu posicionamento de stop é que quando você entra numa operação, por exemplo, aqui eu entrei vendido, o meu stop está na máxima do candle TB Zone.
A partir do momento que eu faço uma realização parcial, eu tenho que fazer uma realização parcial, eu posso ir ajustando o meu stop para a máxima do candle anterior. Isso é muito eficiente em gráfico de 5 minutos para cima. Claro que aqui ele teria tirado você do trade e depois ele despirocou mais uns 1000 pontos, você ficaria chupando o dedo, mas você teria feito uma baita operação de venda, tá? Junto com tudo isso, você usa este gerenciamento de risco que vai deixar a sua análise mais eficiente. Tá ok, pessoal? Espero que isso possa ter te ajudado. Coloque atenção e depois você me diz se esses padrões funcionam ou não nos critérios da análise técnica quando surgirem em região de topo, uma resistência, ou em região de fundo, por um suporte. E para isso use as lines ou as SSRs da TVZone. Você vai ver que a sua assertividade vai melhorar muito. Sucesso para vocês e a gente se vê no pregão!